Bom dia. Meu nome é Marcelo, sou da Unesp de Araraquara e ontem eu fiz uma pergunta e como eu fui muito simpático, eu acho que fui pouco entendido na pergunta, né? Então eu peço à mesa a licença de ser menos simpático, não é nada pessoal, mas é uma questão que me angustia muito, essa ideia de reestruturação produtiva, né? Então, o que eu queria estar colocando? Né, todos esses elementos empíricos foram colocados de forma bem detalhada aqui. Eu me lembro muito bem, né, quando eu leio o Engels lá da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, e eu vejo a ideia colocada lá, pessoas desempregadas pela inserção da maquinaria na têxtil, né, que vão ter que se virar nas ruas de Londres, ou vendendo bolo de laranja, ou gingerbia, etc, etc. Enfim, por que eu estou lembrando isso? Porque eu quero entender que, ou seja, eu quero perguntar à mesa se é uma tarefa, né, se é algo profícuo entender a reestruturação produtiva dessa maneira, que eu, como uma capacidade do capital, né, de controle, né, de toda a sua dinâmica. Porque é o que me parece que está embutido na ideia de reestruturação produtiva, esse autodeterminação e autocontrole do capital de tudo. E o que me parece, quando eu leio Engels e releio Marx lá, depois da lei geral, da maquinaria, a lei geral, me parece que é justamente tudo isso que é chamado de reestruturação produtiva, na visão marxista, né, da teoria de Marx, me parece como uma autocontraditoriedade do capital. Os efeitos, né, principalmente das novas tecnologias e da maquinaria, né, e não uma capacidade do capital de conseguir lidar com essa dinâmica, né. E aí, nesse sentido, eu vejo a reestruturação produtiva como uma tautologia que nos leva a um vago entendimento da dinâmica da autocontraditoriedade do capital, né, e nos distancia ainda mais dessa tarefa nossa. Alguma pergunta mais? Por favor. Mais alguém para a gente fechar uma rodada aqui? Já vem descendo. Queria fazer uma pergunta. Se identificar, por favor. Doutorado na PUC em São Paulo, História Social. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa, mais especificamente para a Nádia, no seguinte sentido. As falas apresentaram com excelente propriedade a dinâmica da reestruturação produtiva e até os aspectos teóricos que foram muito bem trabalhados aqui por todos, mas ainda aproveitando a fala do Marcelo, há uma colocação até que nos incomoda do determinismo em que estão colocadas as condições entre capital e trabalho. Mas a Nádia tocou num ponto sobre a questão da subjetividade dos trabalhadores e das identidades dos operários num contexto histórico. E é isto que eu quero colocar mais especificamente para a Nádia. Do ponto de vista histórico, a construção das subjetividades que se alinham e da historicidade dos trabalhadores que se alinham no tempo não são capazes de permitir uma análise detalhada que vá de encontro aos determinismos que aqui chegaram a ser analisados. Bom dia, José, da Unesp de Assis. Só fazendo uma colocação para o rapaz, desculpa, o seu nome, Marcelo. Marcelo falou da questão do capital, né, que o desemprego, de certa forma, não foi pensado. Mas eu acabo pensando numa pesquisa que saiu recentemente para PUC, USP e Unicamp sobre a questão do número de ricos dentro do Brasil, né, que, ao contrário da questão do desemprego, que vem aumentando, o número de ricos aumentou. Até que, de repente, não é realmente uma forma de se pensar, porque é estranho, né? Mas hoje em dia se comenta muito sobre a questão da universidade e dentro das periferias, né? Você vê Zona Leste de São Paulo, na cidade de onde eu venho, de
estabelecimentos de faculdades ligadas à tecnologia, justamente, penso eu, para você ter uma força de trabalho, né, qualificada para o que o sistema quer e que, de certa forma, vai baratear essa força de trabalho. E outra coisa que eu também queria colocar é em relação àquela mulher, né, que em Mauá também foi o primeiro lugar a ter a frente de trabalho, né, acho que no Brasil, né, que você tem frente de trabalho na década de 60 e tal, mas é algo diferente do Nordeste. Na forma como foi pensada, a primeira cidade foi Mauá. E pensando nisso, eu me lembro uma vez de duas pessoas que se encontraram na fila da Força Sindical lá na Liberdade, em que um cara estava conversando com o outro, e o outro falou: ah, o que você é? Ah, eu era garçom e vim aqui fazer um curso de encanador. Ah, o outro: ah, que engraçado, eu sou encanador, vamos fazer curso de garçom. Né? Então, até que ponto será que realmente o trabalhador ele não é mais qualificado ou de repente não existe mais o trabalho? Última chance. Podemos passar então. Quem gostaria de começar a responder? Pode. Eu vou tentar seguir a ordem das questões, né? Quanto à questão da reestruturação produtiva. Eu, de certa maneira, concordo com a colocação do Marcelo, quer dizer, eu acho que a expressão reestruturação produtiva, sem dúvida alguma, não capta o sentido em primeiro lugar, do processo, o processo de valor, e também o processo de trabalho, porque as empresas, enfim, as condições de trabalho, o conteúdo do trabalho, as qualificações, etc., pela própria dinâmica, pelo próprio comportamento das empresas, ela, vamos dizer assim, encontra-se em constante reestruturação. Isso, nesse sentido, eu concordaria contigo. É uma expressão até certo ponto tautológica, porque diz respeito não a um momento, quer seja um momento mais agudo, menos agudo, etc., mas diz respeito a uma dinâmica estrutural, a uma dinâmica central. O que me parece correto na expressão é que, em determinados momentos, sim, existe, vamos dizer assim, uma aceleração do ciclo de inovação e, ao mesmo tempo, isso acaba acarretando um conjunto de efeitos sobre, não apenas as próprias formas organizacionais das empresas, quanto também sobre a própria organização do trabalho. Então, nesse sentido, alguns momentos da história do próprio processo de trabalho, ele pode ser qualificado como de reestruturação produtiva, entendendo-se essa aceleração do ciclo de inovações que geralmente acompanha um ciclo de investimentos. Quer dizer, nesse sentido, me parece que existe vamos dizer assim, tanto de um lado quanto de outro, existe vamos dizer assim, existe um sentido em falar em reestruturação produtiva. Eu queria chamar a atenção para vamos dizer assim, um outro aspecto que você colocou com propriedade, quer dizer, você pode trabalhar a reestruturação produtiva tendo em vista determinados modelos, paradigmas, etc. e tal, e de acordo com a qualidade de quem está elaborando, enfim, você obtém ganhos efetivamente em iluminar um aspecto ou alguns aspectos, um conjunto de aspectos. Mas eu acredito, me parece que vamos dizer, a maneira mais correta de se pensar, inclusive procurando reter uma coisa que você colocou, que é essa dinâmica da contraditoriedade, é pensar o processo não como uma sucessão de modelos estanques. Às vezes isso acontece, quer dizer, o fetiche do modelo se impõe sobre a dinâmica das relações, isso é mais ou menos comum. A Nádia citou a coisa do modelo japonês, quer dizer, depois que explodiu a coisa do modelo japonês, acho que todo mundo passou a falar com muita tranquilidade que, entre outras coisas, o terrorismo já não subsistia nas empresas e que agora o que você tinha era administração participativa, que você tinha uma série de inovações, quer dizer, vão desde os mercados de trabalho até internos, né,
até, enfim, emprego vitalício, etc, 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 quando, na verdade, o que você tem é uma dinâmica que você pode considerar ou pode localizar, né, em termos de disputas, tensões, tendências, contratendências, envolvendo uma inovação e uma conservação. E, no interior dessa dinâmica de inovação e conservação, você consegue ter com algum grau de clareza as disputas, os conflitos latentes ou explícitos, as formas mais ou menos agudas, né, dessa contraditoriedade envolvendo os produtores, enfim, as gerências, o staff das empresas, etc. Quer dizer, você consegue reter isso com algum grau de clareza. Por exemplo, né, o que eu acho absolutamente incorreto é fazer como alguns autores fazem da literatura internacional, os dois últimos livros do Wallace mostram isso com alguma clareza, em particular esse último livro que saiu em 2003, de material, a partir de conceitos como, por exemplo, né, mobilização total da força de trabalho, deduzir que a conflitualidade ela foi subtraída do terreno da produção, quer seja produção de bens, quer seja produção de serviços. Quando você, enfim, enfatiza excessivamente a dimensão que é clara, mas que não é a única das tendências, né? Quando você enfatiza excessivamente um aspecto, no caso, o controle, o domínio, a disciplina da empresa e do capital, portanto, do valor, e você esquece que nesse processo existem também os produtores, os trabalhadores, enfim, os operadores, uma riqueza muito grande de sujeitos que se constituem no âmbito da produção, você perde o essencial. É por isso que eu prefiro, para, enfim, qualificar essas estratégias que se desenvolveram nas empresas nesse período mais recente, a última década, né? Um processo de mobilização permanente da força de trabalho, mas permanente não quer dizer total. Ou seja, não pressupõe uma identidade entre, como o Goss coloca, né, a força de trabalho e o capital fixo. Quer dizer, não pressupõe a supressão dos conflitos. Ao contrário, a própria dimensão de ser permanente significa que permanentemente as empresas encontram-se num processo de busca, tentativa de garantir a disciplina, garantir a intensificação dos ciclos de trabalho, garantir, enfim, que essa conflitualidade seja resolvida de uma determinada maneira, evidentemente, do ponto de vista do processo de valorização do capital. Mas é um conflito, existem tendências e contratendências, e nesse sentido eu acho que, inclusive, a expressão reestruturação produtiva faz algum sentido, né? Um processo mais ou menos contínuo de inovação, de conservação, de disputas, tendências contra tendências. Eu acredito que essa seja a maneira mais correta de se trabalhar, para além do fetiche dos determinismos, para além da questão única e exclusivamente da tecnologia ou de um ou outro modelo mais exitoso no mercado aí, das organizações empresariais. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, se você coloca, né, enfim, a ênfase nessa dinâmica do conflito e não na lógica do consenso, me parece que é mais rico, mais produtivo do ponto de vista teórico e também do ponto de vista da pesquisa. O outro aspecto, quer dizer, levantado, que tem a ver com a questão do determinismo e da constituição de subjetividades, bom, tem um pouco relação com aquilo que eu havia dito, né? Na literatura sobre tecnologia, de trabalho, essa coisa que está se desenvolvendo, enfim, você percebe com algum grau de clareza, a despeito de muitos dos autores, né, relativizarem posições, você consegue identificar um certo determinismo tecnológico, que é um traço que, diga-se de passagem, acompanha a literatura sobre as reestruturações do trabalho, as metamorfoses, do valor, etc., etc., já há muito tempo. Né? Entretanto, como eu disse para você, quer dizer, quando você olha para...
vou me fixar em dois momentos, né? Vamos pensar assim, as representações políticas que se erguem e os equívocos que se desenvolvem tendo em vista a perspectiva determinista, né? Nas décadas de 50, 60, enfim, uma vasta literatura foi produzida no interior de partidos, organizações políticas de esquerda associadas aos partidos comunistas oficiais, cujo raciocínio era mais ou menos o seguinte: vivíamos na época, né, uma revolução tecnológica e a tecnologia emancipadora. Por quê? Porque ela pode oferecer as bases objetivas para a transição pacífica do capitalismo para o socialismo. Um determinado tecnológico centrado na coisa da automação microeletrônica radicalmente difusa nos mais diferentes contextos e situações nacionais, etc, etc. Me lembro de várias teses que foram sendo levantadas, né? Talvez a mais conhecida seja o trabalho da escola tcheca, né? A civilização da encruzilhada, coordenado pelo Radovan. Talvez seja o mais conhecido, mas existem outros, né? Que é aquela coisa da revolução científica e tecnológica, né? Então a ciência substituiu o trabalho, a ciência transformada, né? em eixo de conhecimento produtivo e a aplicação, a massificação. Isso daí acabaria sendo muito revolucionário, né? Porque na verdade os robôs não compram mercadorias, tanto a leste quanto a oeste, né? Tanto nas sociedades capitalistas maduras quanto nas sociedades do leste europeu. Esse desenvolvimento científico e tecnológico permitiria que as pessoas se desligassem do trabalho e que fossem efetivamente cuidar de outros aspectos da vida mais emancipados, mais ricos de significado, participar da política, etc, etc, etc. Enfim. Algumas ressonâncias, alguns ruídos desse debate se desenvolvem bastante, adentram, inclusive na década de 80. E qual é o grande equívoco? O grande equívoco é que não existe uma solução tecnológica para as contradições capitalistas. Então, vamos dizer assim, a revolução científica e tecnológica se desenvolve não nos níveis esperados de difusão maciça, de poupar trabalho, etc, etc. As tecnologias capitalistas elas se generalizam, mas não suprimem absolutamente o trabalho. E as contradições, os conflitos capitalistas vão sendo repostos sobre novas bases, né? Um raciocínio mais ou menos parecido ocorre nesse momento com a coisa da revolução informacional, né? Agora você teria uma informatização generalizada, né? Não apenas da produção quanto dos serviços. Essa generalização das tecnologias de informação centrada na ideia de uma convergência tecnológica que envolve as telecomunicações, a informática, etc, etc. Possibilitaria uma base objetiva renovada para que você pudesse pensar, por exemplo, o fim do salariado, né? Ou o fim da alienação do trabalho, ou seriam passíveis, né, de colocar em primeiro plano a questão do controle público sobre o processo de trocas de informações, etc. Quer dizer, deslocando toda a conflitualidade que se estabelece no âmbito da produção, quer seja de bens, quer seja de serviços, na indústria, enfim, deslocando toda a conflitualidade para um outro terreno, que não deixa de ser um terreno importante, mas que, a despeito de ser necessário, não é suficiente para, enfim, abarcar e envolver o conjunto das contradições que são recolocadas, enfim, pelo capitalismo no seu processo de desenvolvimento. Portanto, me parece que é decisivo para a análise, não apenas da sociologia, mas é decisivo para a análise daqueles que se interessam pela questão do trabalho, que se interessam, enfim, pela questão da crítica social. É decisivo que a gente não se deixe encantar pelos fetichismos tecnológicos de diferentes matizes, ou seja, que não se deixe encantar pela questão da microeletrônica, pela questão da telemática, das telecomunicações, da informática, o infofetichismo, né, uma expressão feliz de um amigo economista argentino chamado Cláudio Katz, que não se deixe encantar pela questão do meio técnico e dos aperfeiçoamentos técnicos que são absolutamente
necessários, quase que naturais, quase uma segunda natureza, né? Que não se deixe encantar e que perceba efetivamente os diferentes contextos, situações, enfim, momentos, conjunturas, onde, né, no interior das quais o processo conflitivo, né, das metamorfoses da relação capital-trabalho se colocam, se repõem, etc. Hoje nós vivemos um momento em que, pelo menos do ponto de vista do meu objeto, né, você percebe com algum grau de clareza que os conflitos estão muito latentes, né? Ou seja, existe uma forte resistência, mas essa resistência é uma resistência, por exemplo, dos teleoperadores, né? Mas é uma resistência passiva, é uma resistência que não encontrou uma válvula de escape, né? quer seja do ponto de vista das próprias relações que são travadas com os sindicatos, né? Os sindicatos encontram-se em algum grau de medida num processo de crise e reorganização, etc., mas ao mesmo tempo existe também uma situação muito interessante, muito clara, muito dramática, né, de desafeição pela política. Eu percebo isso conversando e, enfim, passando os questionários entre as pessoas. Em geral, o trabalhador jovem, ele percebe, claro, vive, experimenta, sofre, todo o processo de intensificação do ritmo, da disciplina e do controle, resiste passivamente, mas ainda não consegue, ou pelo menos não consegue atribuir um sentido consciente a essa situação marcada pela exploração e que se traduz em doenças ocupacionais, que se traduz em uma série de coisas. Existem N componentes, uma fragmentação muito forte, a questão da administração por metas, instrumentos gerenciais, que fragmentam os trabalhadores, enfim. Mas o fato é que a desafeição pela política se transformou numa situação muito comum. Então, a gente vive uma experiência no Brasil onde um partido dos trabalhadores assume o governo, etc. e tal, aplicando a mesma cartilha, por vezes uma cartilha mais aguda, mais dramática, né, do modelo tradicional aí dos ajustes e das políticas neoliberais. E as pessoas, isso aí só alimenta esse desencanto, né? Então, eu, enfim, percebo um pouco essa contradição, quer dizer, uma forte, e não apenas no objeto que eu trabalho, enfim, no segmento com o qual eu tenho dado mais, mas os mais diferentes espaços, né, você percebe um pouco isso, o desencanto em relação à política. Eu acho que, me parece que esse é um aspecto que vale a pena. Por exemplo, por que, né, o trabalhador desempregado, ele é um sem-teto e não um sem-trabalho, né? Existe essa crise de identidade do trabalho, né? Quer dizer, você prefere ser identificado como alguém que não tem uma moradia do que como alguém que não tem trabalho. Existe essa coisa toda, né? Eu acho que o próprio meio ambiente ideológico, que a gente viu, a situação, a conjuntura pela qual a gente passa, contribui um pouco para... oferece algumas pistas para a gente refletir a respeito, né? Eu acho que nesse sentido que a questão da subjetividade se torna, se transforma, se coloca, né, como algo absolutamente central hoje. Ou seja, pesquisar, elaborar, refletir sobre essa subjetividade marcada por uma série de situações, altamente individualizada, alimentada pela indústria cultural de massas, quer dizer, isso tudo me parece que faz sentido e que tem uma importância hoje em dia. Bom, eu depois tento voltar a respeito da questão da qualificação, mas... Já fui. Tem 10 minutos, então eu vou tentar ser bastante rápida. Com relação a Marcelo, eu pensando, não sei se assim, eu fui dedicado ontem, não vou ser válido, que diabo que ele vai dizer, mas enfim, eu não fiquei tranquila aqui na mesa, mas enfim, não houve nenhuma indelicadeza, mas houve uma pergunta muito
gigante. Né? Para ser rápida, vou pegar a partir do ponto em que Rui deixou e tentar ver se eu coloco alguma coisa mais absolutamente exótica sobre isso. Pode parecer. Quer dizer, eu acho com Rui que se a gente quiser ter alguma complacência, alguma tolerância, boa vontade com esse conceito que parece sobreviver como um fantasma, né? Você pensa que cápsula vem de novo, né? Uma maneira de ser complacente, eu acho que é essa que Rui tentava colocar. Você pode pensar, como em outro termo, você pode pensar a longa e a curta duração. Se você for pensar a longa duração da dinâmica de transformação e das relações capitalistas no âmbito do trabalho, talvez ele não tenha sentido, talvez ele seja realmente uma redundância. Né? Se eu bem entendi Rui em algum momento, ele dizia, mas se eu olho a curta duração, ou seja, se eu olho a longa duração se construindo na curta duração, eu posso ver que o processo de mudança não é contínuo, é incremental, gradual, para brincar com o modelo japonês. Né? Quer dizer, a ideia de que a inovação é micro, gradual e incremental, tudo bem, isso existe, mas você tem um momento de acumulação. E teorizar sobre esse momento de acumulação, onde você tem efetivamente saltos de qualidade, né, em termos de reestruturação do contexto tecnológico, seja em termos de tecnologia envolvida nos meios de trabalho, tal como ele existe, plasma, a forma como os meios de trabalho são, né, seja como tecnologia envolvida na gestão das relações de trabalho, se a gente quiser enaltecer o conceito até esse ponto, né, como ferramenta gerencial de utilização e consumo de trabalho vivo, seja através da maquinária, seja das ferramentas, dos instrumentos de gestão, né? Está pensando os dois tipos de instrumentos. Olhando no curto prazo, eu concordo com o Rui, quer dizer, a aceleração, a gente pode ver, quando a gente foca no curto prazo, que a aceleração é variável, a intensidade da mudança é variável, e aí pode fazer sentido entrar em detalhe em momentos de especial acumulação, e ele sempre existe, acumulação de novidades, de transformação, de mudança. Essa acho que podia ser uma forma de boa vontade de recuperar algum lugar para um conceito que eu confesso com você e causa um pouco de desconforto. Né? Duas outras colocações em paralelo a essa, se eu bem retomo um dos pontos que o Rui colocou, que eu acho que é bem importante, que é deixa eu ver se eu consigo dizer direito. Se eu olho para essa categoria, reestruturação produtiva, em que cargas d'água ela tem tamanha vigência? Entende? Se ela não surge naturalmente de um modelo de interpretação, de um quadro teórico, ela não teria lugar a rigor com tanta vigência, você está dizendo isso, se eu tenho um ponto de partida marxista, marxiano, de interpretação disso. Né? Por que ela sobrevive? Né? Se esse é um ponto de partida tão fundante da estruturação conceitual do campo. Né? E por que ela tem tamanha vigência? Eu pensei duas respostas que podem parecer meio exóticas, que a mim me inquieta. Não é só por que ela me causa desconforto, mas por que já o conceito vive? Entende? Você vai no encontro, daqui a pouco lá vem ele de novo. Aí alguém me encomenda uma fala, de novo, reestruturação e trabalho, era a nossa mesa. Por que ele vive? Né? Fiquei pensando, talvez dois pontos interessantes para discutir. Talvez fosse possível dizer que em momentos históricos particulares, vou usar uma palavra meio herética, modelos, né? Com todo o cuidado analítico, né? Mas para pensar isso do ponto de vista dos sujeitos. Modelos de cultura normativa, ou seja, como se deve fazer, o que é a forma correta, certo? Quer dizer, pautas, códigos, normas com relação ao uso e gestão do trabalho, eles se erigem, né? E eles, de certo modo, plasmam, se você for pensar em termos de sujeitos, eles plasmam a forma como os sujeitos orientam sua conduta. Tá? Vou dar só dois exemplos. A própria ideia de terrorismo. Você tem uma parte de literatura que vem da história social do trabalho, da história social da empresa, da melhor qualidade, dizendo, olha, idem Fortino, olha, se eu olho a partir de realidades particulares, aquilo que a literatura como modelo analítico descreve, só encontro em contextos muito específicos. Tá?
produção em série, quando o mercado é daquele tamanho, o território é daquele tamanho, e a hierarquia de classes é do jeito que é, ela vai para o espaço. Entendeu? Mas, no entanto, aquilo tem uma força, teve uma força normativa tão grande. Tem um estudo que eu adoro, no caso do Brasil, da Fundação Wagner, décadas atrás, né? preparado para um seminário na França sobre taylorismo, que ele diz o seguinte: olha que curioso, no nosso caso, tinha taylorismo, ou quis existir taylorismo, quando não existia nada das pressuposições, aspas, objetivas para tal. Né? Ele brinca chamando de um taylorismo temporão, e a coisa mais deliciosa é que ele começa a se implantar pela administração pública. Claro, você não tinha produção de massa, você não tinha nada que tivesse por debaixo de uma certa forma de psiquizamento de trabalho que a gente acostumou a tratar resumidamente com o nome de taylorismo. E ele tanto aparece. A tal da administração científica do trabalho surge entre nós não para se enraizar e estabelecer em ambientes industriais, para fazer o controle fabril, né, na produção em escala, mas em trabalho de escritório do Estado. Né? É tão exótico quanto isso, esse taylorismo que ele chamava temporão. Ou seja, o que é que você dá conta com isso? Às vezes, modelos de cultura normativa surgem e ganham uma força tal para conduzir o imaginário dos agentes do trabalho que eles começam a plasmar o nosso imaginário analítico e virar modelos analíticos. Tá? E aí, o segundo exemplo, a coisa do modelo japonês. Quer dizer, se você para e lê Taishi Ono, que está para o modelo japonês, o mesmo que Taylor está para o outro lado, né? Ele escreve uma coisa chamada A Verdade sobre o Sistema Ford, onde ele diz assim: eu amo Brasil. Tudo que eu queria ser era Taylor. Tudo que eu mais quis fazer, tudo que eu fiz foi tentar adaptar o taylorismo e essa forma de administração científica do trabalho à realidade social, cultural e institucional japonesa. Deu aquilo que nós analiticamente começamos a tratar como o antes, o pós, certo? E estava escrito pelo dono da bola. Ou seja, na verdade era um outro modelo de cultura normativa que organizava a forma de intuir, inteligir subjetivamente. E não é a subjetividade individual. Mas você pode pensar isso como plasmando o discurso das engenharias, dos intelectuais orgânicos da gestão capitalista anterior das empresas. Certo? E esses modelos dizem: o que é que eu gosto do seu alerta? Olho vivo, isso pode ser objeto, mas não condutor do meu conhecimento. De repente, eu me debruço sobre isso para perguntar por que isso surge. Certo? E se eu chego no caso do Brasil, é muito interessante. Eu sou levada, eu vou fazer um argumento de início. Eu sou levada a pensar que a força com que o conceito de exploração produtiva vinge entre nós, como se fosse um traço transcendente historicamente, quando na verdade foi uma categoria para descrever um momento de acumulação de mudanças em determinados contextos particulares, mas visto como se fosse um traço transcendente, talvez venha do fato de que é nesse momento também onde a legalidade para produzir conhecimentos, tá? Conhecimentos reconhecidos como valorosos, importantes, robustos, por dentro do movimento dos trabalhadores, passa a existir. É muito interessante porque quando surgimos como sociologia do trabalho, surgimos negando a autoridade interpretativa aos militantes, aos memorialistas. Se a gente lê todos os nossos clássicos, nas introduções, nas orelhas, todo mundo escreve isso. Surgiu uma sociologia disso que antes era escrito pelo memorialista e pelo militante. Agora tem a forma de ciência. Tá? Lá pelo período do novo sindicalismo, tá? Isso muda um pouco. Né? Isso guisa. Em que sentido? Há uma tal empatia entre a gente e o nosso objeto, tá? Que o novo sindicalismo, que o conhecimento produzido pelo nosso objeto no chão de fábrica, ele passa a informar a minha maneira de abordar. Ele é um farol. Então, eu trouxe ele para dentro. Né? E às vezes o discurso se torna o meu, mimeticamente, mas ainda não tem legalidade interpretativa. Eles só são atores que nos encantam. O que começa a acontecer poucos anos depois? Os sindicatos se institucionalizam, eles produzem uma inteligência, certo? Que ela vem, às vezes não vem à academia, mas ela ganha autoridade interpretativa. E é interessante que ela ganha autoridade interpretativa exatamente descrevendo isso. Para e baixo, sondriando com a gente que está do lado de fora da história. Simpático, mas do lado de fora. Então, eu acho que no caso do Brasil, a vigência dessa categoria ainda é maior porque ela é uma fonte de legitimidade autoral.
de um pedaço da classe trabalhadora que aparece interpretando a si mesmo, mas não dentro do partido ou do sindicato, essas coisas de segunda, quando você olha do ponto de vista das universidades acadêmicas, mas interpretando isso com o estilo, aspas, científico. Certo? Então, eu iria por aí, se tomasse a sua inquietação, que achei absolutamente interessante, como um desafio. Quer dizer, por certo ela é impertinente, num certo quadro teórico, a não ser com muita boa vontade, nesse sentido que você tentou colocar, eu tentei puxar um pouco a brasa para a mesma sardinha. Mas a pergunta que você põe, eu a reporia de outro modo. Por que mesmo sendo impertinente, num quadro teórico que é tão fundante para nossas interpretações, ela vige mesmo fazendo a cabeça dos atores que são aqueles que mais esforçam esse mesmo quadro teórico. Entende? Como a gente solve essa aparente coisa paradoxal e isótica? Bom, acho que eu fui longe demais, eu só queria, porque a pergunta de Galvão, João, o que eu ouvi Galvão em vez de João? Eu deveria ter tudo para ouvir João, porque meu neto se chama João. Então, declaração de avó surda. A pergunta de João, eu estou completamente ao lado da sua inquietação. Não vou voltar ao que o Rui falou, que eu concordo também. Eu só agrego um ponto, quer dizer, eu acho que a ultrapassagem desse determinismo, inclusive de um certo economicismo que por vezes falta a nossa forma de interpretar, e que eu acho que é uma forma de filiação duvidosa quando a gente pensa a origem marxiana de muitas das nossas inquietações, né? Ela é absolutamente inadequada, perniciosa, insuficiente, incompetente, lá. Eu acho que ultrapassar isso, né? Tem uma chave, né? Talvez tenha uma chave, que é a noção de classe. Que é a noção de classe. Quer dizer, é pensar sujeitos, mas pensar a ideia de subjetividade, sujeitos e classe. Quer dizer, fazer esse fio, eu acho que, se a gente quiser voltar a Marx, brilhantemente Marx fez, e não precisa sair do Capital para ver isso. Não precisa sair do livro primeiro para ver isso. Né? Quer dizer, é impossível você solver certos problemas analíticos se você não volta ao sujeito, quer dizer, ao processo de construção das possibilidades de transformação econômica na política. Certo? E é imprescindível você pensar essa possibilidade de construção na política se você não pensa isso num quadro institucional. Né? E se você não pensa isso num imaginário. Né? Eu acho que só para cortar caminho, quer dizer, bom, mas quando eu digo classes e sujeitos, eu também não gosto muito de essencialismo. Certo? E eu acho que a história social, você tem duas maneiras de fugir disso. Né? Dentro do marxismo, mais contemporâneo, que eu tomaria só para sair correndo na pergunta. Uma é o que fazem os analíticos, né? De forte prevalência na academia americana, quando o marxismo invade a academia americana. Você volta a pegar esses sujeitos a partir dos lugares de classe, lugares econômicos de classe. Né? Por mais que isso tenha sido enriquecido, né, por outros analíticos com formação mais antropológica, então, que vão pensar essas subjetividades em construção política nos cotidianos de fábrica, regimes de regulação das relações de trabalho nas fábricas, vão enriquecer o econômico se fazendo por aí. Eu, francamente, Buraboy, eu acho que para mim é o exemplo melhor disso tudo, até hoje. Né? Ele está velho e continua vestindo macacão. Eu li um texto dele num seminário sobre, em 5 anos do trabalho social motorista de Bremen, onde ele faz um balanço da trajetória dele, que é mais linda. Ele não fez que vestir macacão e ficar de fábrica em fábrica. Ele dizia, chama Flight from Capitalism, ele dizia, que ironia. O cada lugar que eu passava desabava. Tá? Eu saí dos Estados Unidos, fui para a Hungria, desabou. Fui para a Rússia, desabou. Né? Todo canto que eu passava desabava. Mas não tinha tempo, eu estava enlouquecido dentro da fábrica, né? Observando. Eu quase não tinha tempo de olhar do lado de fora. O texto é bárbaro. Mas mesmo ali, eu acho que nós somos devedores do que foi a construção teórica e interpretativa sobre isso, classes, subjetividade, ação coletiva e dinâmica de vida social, que vem da história social, que vem da história social inglesa. Isso tem nome, basicamente, se chama. Bom, quer dizer,
Eu acho que ali você tem uma maneira de tocar. E o Buraboy tenta fazer isso. Né? Mas você tem um enorme debate sobre, não dá tempo da gente fazer isso, muito interessante, dizer, como nós nos apropriamos dessa questão da subjetividade, sem reducionismo e sem essencialismo. Porque se a gente não resolver esse nó, a gente fala, em tese, a um nível muito abstrato, e a realidade vai escorrer entre os dedos, quer dizer, a realidade enquanto processo de mudança. E é esse que a gente tem que priorizar. Hoje ela vai como eu acho. Vou deixar a qualificação para mim. Desculpe, José. Eu vou tentar ser o mais breve possível e fazer uma promessa de pesquisador nunca cumprida, porque nós sofremos da doença do professor. Né? Então, eu estou me lembrando da minha filha que o médico me pergunta, vai tirar a luzinha? Quem quer dizer, vai ficar aí explicando, falando muito? Mas o professor sempre tira a luzinha. E eu vou tentar ver se eu consigo não fazer isso. Olha, a questão central que vocês colocam, e acho que está presente na sua fala, está presente na sua e na sua também, é a questão, afinal, o que nós estamos vivendo hoje? E podemos nomear da forma como estamos olhando? Podemos falar de restauração produtiva com todos os determinismos que ela eventualmente possa trazer consigo? Podemos falar de qualificação com todos os determinismos que eventualmente ela possa trazer consigo? Eu acho que podemos falar dessas coisas, desde que nós não percamos de vista nem uma perspectiva histórica, sobretudo sócio-histórica, desde que nós não percamos esse fio que se chama modo de produção capitalista, afinal de contas, como se expressa o trabalho no modo de produção capitalista em diferentes momentos, e nesse sentido inscrevo a singularidade das análises dos casos sobre aquilo que também não gosto de chamar de restauração produtiva, não gosto, eu prefiro denominar mudanças sociais nas relações de trabalho, mas não é inteligível da mesma forma que restauração produtiva é inteligível para engenheiro, para advogado, para sociólogo e para economista. Houve a construção desse termo, que não posso denominar categoria, mas houve. Então é quase que um código. E acho que nos referimos todos a essa questão em função mesmo da encomenda. A encomenda era a restauração produtiva, o título da mesa. Né? Então, o aspecto da historicidade é fundamental, e acho que é isso que todos nós temos como pano de fundo, quando nos debruçamos num contexto específico. Né? As contradições que esses diferentes momentos, quer seja quando analisei a passagem, por exemplo, do trabalho livre, do trabalho escravo para o trabalho livre, quando as ferrovias foram implementadas no final do XIX, e que a introdução do terrorismo, e aí é uma conversa com o Newton que eu já tive, porque as ferrovias já desde 1890 já introduziram o terrorismo aqui no Brasil com bastante, porque o terrorismo veio junto com a ferrovia, praticamente junto com a ferrovia no estado de São Paulo. Então, o debruçar sobre contextos específicos só tem sentido se nós concretizarmos aquilo que já aprendemos numa lição muito bem transmitida para os sociólogos e sociólogos do trabalho, da necessidade de construir a ponte entre a singularidade e a universalidade. Quer dizer, sem essa ponte, mediante as contradições tendo nesse contexto dessa mediação um papel bastante efetivo. Então, não estamos falando, eu estava, e acho que os meus colegas também não, falando de uma restauração produtiva
paradigmática, determinista, não, mas era a busca de quais são as expressões sociais, quais possíveis serem observadas nesse novo contexto de acumulação, novo, sobretudo porque ele é contemporâneo. E nós sabemos que tanto a história dos movimentos sociais, movimentos de resistência dos trabalhadores, quer seja por meio de suas instituições representativas, quer seja por lutas no interior da fábrica, outros processos produtivos, elas tendem a vivenciar um processo de incorporação por parte do capital que suscita novas formas de resistência. Eu acho que nós estamos repletos na nossa volta de formas de resistência que se expressam politicamente, que se expressam nos movimentos sociais de cunho político, né? Nesse sentido, eu diria que o Brasil tem um movimento que é um artigo de exportação muito bem visto por outras sociologias, como, por exemplo, o movimento Sem Terra, porque ele é portador de uma singularidade bastante fecunda. Mas eu estou dizendo isso, tudo isso, para voltar ao Marx, ao próprio Marx, que nos orienta e nos pede, acho que a maquinaria da indústria moderna é um dos capítulos bastante relevantes nesse aspecto, que nos orienta que para a gente fazer essa trajetória em singularidade de um contexto e a universalidade do próprio capitalismo, há que se levantar o véu da produção. Então, ele mesmo diz, você quer entender uma sociedade, indague como ela produz. Indague como ela produz, quais são as relações sociais que se estabelecem num contexto produtivo. E acho que, nesse sentido, aquilo que a gente pretendeu trazer se inscreve numa perspectiva dessa natureza. Bom, a questão de subjetividade e historicidade, eu acho que Nádia já colocou, finalizou colocando o Thompson, que eu acho que efetivamente concordo plenamente com ela, foi quem conseguiu fazer isso de uma forma bastante profunda e fecunda, e vou direto para a qualificação. A questão da qualificação, eu acho que é uma das temáticas, uma das perspectivas dentro desse presente momento histórico que adquire um excesso de luminosidade, uma ideologia do nosso tempo, tal como diz o próprio Mannheim, ideologia do nosso tempo em que sentido? Nós estamos percebendo numa sociedade de supressão de postos de trabalho, numa sociedade onde nós estamos de forma recorrente percebendo manifestas possibilidades de precarização no trabalho, aparece um salto contínuo, aparece uma forma de superação dessa exclusão permanente. Eu sempre me lembro, quando ouço falar de qualificação, eu me lembro do livro A Peste do Dany, quer dizer, o desemprego vai se estendendo, mas há uma possibilidade de enfrentar a peste. A peste é por meio da qualificação, que tem uma dupla dimensão. Por um lado, algo surpreendente, é um discurso que está presente nas políticas públicas, nas políticas sindicais. Todas as centrais sindicais estão fazendo programas de qualificação e requalificação, com resultados bastante questionáveis. E está presente no interior da escola no seu mais amplo sentido, do sistema educacional, está presente. Está presente na individualização da culpa. Quando você indaga um desempregado, você em algum momento vai encontrá-lo dizendo: eu não tinha qualificação. Me lembro, por exemplo, de pesquisa feita nos bancos, caixa de empregados, eu não sabia falar inglês. Você, nos seus 20 anos de banco, falou inglês alguma vez no caixa? Não, nunca falei. Mas se eu soubesse falar inglês, eu teria mantido o emprego. Né? Ou se eu soubesse informática, como disse Marinette, eu teria. Mas para fazer cortina, Marinette, você precisa de informática? Não, a fábrica não usava. Mas se
matemática, eu teria mantido o emprego. Então, é um conceito tão carregado de luminosidade que ofusca e dificulta que a gente perceba exatamente o quanto se está impregnado de uma ideologia. Ao lado disso, nós podemos, sem dúvida, não negar, nós não queremos negar a importância da qualificação, da educação formal, geral, ampla para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Mas é a forma como ela é tomada hoje, no centro das políticas públicas, quer sejam de governos ditos de esquerda ou ditos de direita, ela está no centro das políticas públicas e, no entanto, quando olhamos para os resultados daquilo que significam dispendiosíssimos programas de qualificação, os resultados são pífios, vis-à-vis a supressão de postos de trabalho. Eu só finalizo relembrando-lhes que observem as estatísticas sistematizadas pelo Márcio Fortman. O Márcio tem nos mostrado algo que a gente nos bancos já percebia com clareza, que o desemprego que apresenta maiores índices de crescimento no Brasil hoje, um país que Becker toma como referência para falar de pauperização, achei que eu não conheço esse texto, Nádia, gostaria depois de poder ler, porque acho que é uma forma até um pouco irresponsável com que os europeus muitas vezes se referem a gente, não conhecem e teorizam. Mas, peraí que eu me perdi aqui. Que é o desemprego de terceiro grau. O desemprego daqueles que realizam, que finalizam uma faculdade, que é um número muito restrito, mas é entre eles que os índices de desemprego estão crescendo mais intensamente, de acordo com as análises sistematizadas pelo Márcio. E, bom, eu acho que falei um pouco sobre qualificação, não sei se fui no sentido que vocês tinham apontado, mas eu acho que é o que foi possível dizer nesse momento. Obrigada. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos nossos conferencistas, professora Nádia, professora Liliana, professor Rui. E acho que a riqueza dessa mesa se mostra para esse público que ainda é meio distinto, que estão aqui firmes, né? Sem dúvida. Eu só gostaria de lembrar, então, às 14 horas, né, o reinício das comunicações, e também lembrar que o livro da professora Nádia está aí,